edição de 2025 do São Mamede Gran Fondo. Cerca de 600 corredores para as distâncias de 60, 90 e 130 quilómetros, que vão ligar Castelo de Vide, Porto Alegre, Arronches e também Marvão. Este ano, partida e chegada em Castelo de Vide. Os 4 municípios que integram o Parque Natural da Serra de São Mamede, serra que tem o seu ponto mais alto aos 1025 metros de altitude e que tinha um sobe e desce constante preparado pela DAP, que tem dinamizado o desporto nesta zona do país, no Alto Alentejo, seja o ciclismo, seja os trilhos, a corrida em contacto com os trilhos, seja a corrida na estrada, tudo o que seja desporto. A DAP tem feito esse trabalho ao longo dos anos e esta 7ª edição, a contar com os 600 participantes que iniciavam a prova em Castelo de Vide que tem essa curiosidade de, em 1861, o rei Dom Pedro ter visitado esta localidade e lhe ter chamado a Sintra do Alentejo e ter por lá perdido um botão do seu casaco, e ainda hoje existir uma homenagem ao rei, uma estátua que pode ser visitada juntamente com esta vista para o castelo. Vemos nas imagens que se junta às casas brancas típicas do Alentejo, numa zona lindíssima para se visitar ao longo de todo o ano. Víamos a saída em pelotão, os ciclistas iam juntos até Porto Alegre. Nas 3 provas em Porto Alegre existia a primeira separação, em que a distância mais curta dos 60 km iria sair para a zona de Santo António das Areias, no concelho de Marvão, e aí seria a primeira zona de separação, numa parte inicial do percurso, onde se iam medindo os ritmos, onde todos iam olhando e vendo quem estava melhor para esta edição, num dia de muito calor no Alto Alentejo, no início do mês de junho. E a entrada na cidade de Porto Alegre, outra zona com um castelo extraordinário e onde se pode apreciar muitas das iguarias do Alto Alentejo, como as boleimas, o bolo finto, o reboçado de ovo e, claro, a tapeçaria de Porto Alegre, ligada à história desta cidade, onde os ciclistas entravam no centro da cidade. Um ritmo imposto na frente da corrida, também com os ciclistas que estavam na distância mais curta dos 60 km, ainda nesta fase, juntos com as outras distâncias. E as imagens da frente da corrida, nomes como Diogo Pereira, Nuno Almeida, João Jacinto, Bruno Saraiva, Filipe Oliveira, Igor Alves da Proteu, um dos candidatos à vitória no minifundo, também Bernardo Alves e os ciclistas espanhóis como Cristian Terredor e Fernando Navas, que vemos precisamente a atacar nesta altura, líder dos 90 km no médio fundo, ciclista da Extremadura, que tentava deixar para trás os seus adversários antes da separação dos percursos de equipamento verde, a tentar então aqui atacar nesta fase da corrida. Vemos nesta altura Igor Alves da Proteu Cycling Team, que chegava a Porto Alegre nesta parte do percurso e a esta edição deste Gran Fundo, depois do pódio no Gerês, também da vitória no Médio Tejo, e tínhamos o trio da frente para o minifundo, para os 60 km. Igor Alves tinha a companhia de Ricardo Redondo, tinha sido segundo em 2024, e do jovem José Bancaleiro, filho de um grande impulsionador do ciclismo em Porto Alegre. Ele tem brilhado pela Taça de Portugal na estrada, tem estado também em provas internacionais como a Volta à Costa Blanca em Espanha no mês de março, onde esteve nessa prova de 3 dias. Vemos agora a impor aqui o ritmo o jovem de Porto Alegre, que alinhou também nos 100 km o Eurobike no mês de abril, e a ter a companhia do Ricardo e do Igor Alves, um ciclista muito experiente nos Gran Fundos em Portugal. Foi 9º no Douro no mês de maio, depois do pódio também no Eurobike, e o 6º lugar no Figueira Champions Day na Figueira da Foz, e atacava neste momento o ciclista da Proteu Cycling Team para tentar a vitória na aproximação a Castelo de Vide,
onde íamos para a meta para termos essa imagem da vitória de Igor Alves com 1h41:57, a deixar na segunda posição Ricardo Redondo, que repetia o pódio da última edição, e a terceira posição para José Bancaleiro. Foi uma corrida que levou um ritmo bastante forte desde o início, até à primeira subida, onde o grupo acabou por partir. Ficámos um grupo de cerca de 30 atletas na frente, em que na divisão com as distâncias isolei-me com 2 colegas. Viemos os 3 até aos últimos 15 km, que em alguns ataques conseguimos deixar ficar um dos colegas para trás e decidi já aqui com um dos colegas nos últimos 500 metros a vitória. Uma corrida dura? Uma corrida que eu costumo dizer que é um rompe-pernas, não tem grandes zonas de recuperação, é um sobe e desce constante, portanto temos de estar com alguma condição de forma, caso contrário não conseguimos aguentar na frente. O Igor vinha a andar muito bem, vinha a puxar bem, puxou mesmo a maior parte do tempo. Primeiro chegámos 3 numa fuga ao alto de Porto Alegre, depois o Igor tentou fugir e eu consegui a bastante custo acompanhar e vim algum tempo a puxar, mas quase sempre na roda do Igor, que rola de facto muito bem, e aqui no risco foi mais forte, mas estou muito satisfeito apesar de tudo. O que é que fez essa vitória aqui para o lado dele? Mais potência no final, mais resistência, mais endurance, mais preparação. Foi melhor. E na 7ª edição do Minifondo, Vítor Gamito, o vencedor da Volta a Portugal do ano 2000. É um percurso sempre muito bem marcado, as estradas sempre muito boas, pouco trânsito, que também é muito importante, uma vez que o trânsito está parcialmente aberto, por isso é muito perigoso. Mas pronto, correu tudo bem, isso é que interessa. Eu normalmente venho cá a este grande fundo porque vem a representação da marca Golden Nutrition, nós somos patrocinadores já desde a primeira edição e por isso aproveito o trabalho e para dar uma perninha, mas não é, digamos, o meu objetivo não é participar em provas, é sobretudo estar com a Golden Nutrition a apoiar estes eventos amadores e pronto, e aproveito e pedalo também um pouco, é mais isso. No setor feminino, Isabel Guerreiro repetia a vitória do ano anterior com 2h17. GIC Racing Team a ser a vencedora na frente de Catarina Louro, a segunda classificada, e Matilde Bilé na terceira posição da geral, a fechar o pódio da geral feminina. Não foi fácil devido ao calor, mas foi só controlar, ir-me alimentando, ir-me hidratando, obrigada. E houve algum apoio da parte de alguns atletas também, incentivo, e chegámos ao fim, que é o principal, sem cair. Foi bom. O percurso é difícil, foi bastante corrível também, e depois o calor. O calor dificulta um bocado, mas pronto, é ir gerindo. Tivemos aí dentro da serra umas subiditas assim um bocado mais agressivas, mas nada que a pessoa não esteja treinada para isso e está feito. Foi uma experiência, portanto foi a primeira vez que eu participei numa prova de ciclismo de estrada. Foi espetacular, o tempo esteve a favor, as paisagens foram magníficas e deu para cansar um bocadinho. E o percurso, como é que foi? Assim, as subidas foram um bocadinho exigentes, mas também se assim não fosse, não tinha a mesma piada, não é? E foi bom, foi bom. São Mamede de Gran Fondo, na Serra de São Mamede, naturalmente. Agora escutamos os autarcas, para já Porto Alegre e Castelo de Vida. É um conjunto de sinergias que se juntou aqui nestes municípios, ao qual tivemos muito gosto em nos associar. Aliás, está à vista todo o sucesso que esta prova é. E aproveito desde já também para felicitar a DAP por tudo o que tem feito pela promoção do desporto do nosso distrito, tem feito um excelente trabalho e para nós no município de Porto Alegre só nos faz sentido apoiar este tipo de eventos porque realmente trazem muitos atletas aqui ao nosso concelho, aos nossos concelhos vizinhos e para nós isso é muito importante. Portanto, este evento é um evento que está protocolado já há 4 anos, é um evento que conta com a participação dos 4 municípios que compõem a Associação de Municípios da Serra de São Mamede e nós vemos este evento com grande agrado porque traz a Castelo de Vide cerca de 600 pessoas que vêm conhecer as nossas riquezas naturais, a nossa paisagem e depois, claro, também os nossos produtos regionais, a nossa gastronomia e faz muita falta para o desenvolvimento local. Este fim de semana Castelo de Vide vive, há muita vida, há muita gente em Castelo de Vide e convido desde já também todos os participantes aqui a passar no Parque João José da Luz, onde temos
um mercadinho que está com uma participação também da Embaixada das Filipinas e, portanto, temos aqui também uma vertente cultural e de diversidade associada a este fim de semana. São Mamede Gran Fondo, o ciclismo no Alto Alentejo, nos concelhos de Porto Alegre, Castelo de Vide, Marvão e Arronches. E vamos agora para os 90 km, a distância intermédia. Com o líder isolado, Fernando Navas, que no dia 18 de maio tinha estado numa prova de 255 km, lá madrilena, de La Sibéria até Madrid, depois de na semana anterior ter estado numa maratona de BTT e que tinha um grupo perseguidor com Nuno Almeida e João Fonteboa aqui na retaguarda deste grupo, também com Jesus Quadrado, João Galante, Leonardo Cardin, ciclistas que tentavam diminuir a distância para Fernando Navas. Nuno Almeida tinha sido segundo no ano anterior, procurava este ano aqui na passagem em Alegrete, onde vemos Fernando Navas nesta altura isolado. Dizia que Nuno Almeida procurava este ano chegar à vitória e há pouco a vermos ali a pergunta da diferença para a frente da corrida e aqui já o vemos a tentar ir em busca de Fernando Navas. Nuno Almeida tinha estado no Jerez Gran Fundo, também na segunda posição no Médio Tejo no mês de maio, e João Fonteboa, que tinha sido quarto no ano anterior, com Jesus Quadrado a tentarem diminuir a distância para a frente da corrida, enquanto no setor feminino Tânia Bagagem, vencedora do ano anterior, tinha estado no pódio da sua categoria no Gran Fundo do Médio Tejo e também no Douro Gran Fundo no mês de maio. Procurava de novo voltar a vencer no Alto Alentejo, ela a representar a Casa do Benfica de Almodóvar, Banco Primus Suic, e era a líder feminina quando íamos para as imagens aéreas de Arronches, localidade onde se pode também desfrutar de umas excelentes migas com carne de porco e onde tínhamos a passagem da distância mais longa dos 130 km, o Gran Fundo, aqui com a frente da corrida, nomes como Tiago Galhano, Diogo Pereira, Filipe Oliveira, João Jacinto, Daniel Marques ou Bruno Saraiva, que estavam na liderança desta distância mais longa, a única distância que tinha a passagem em Arronches e que depois voltavam então para a zona do Concelho de Marvão. Concelho de Marvão, onde vemos a imagem do líder do médio fundo, o ciclista espanhol que estava isolado já há muitos quilómetros, Fernando Navas. Fernando Navas voltava a estar em Portugal, onde esteve no Eurobec, essa prova que faz ligação entre Portugal e Badajoz e que esteve na distância mais longa nesta edição de 2025, que decorreu em abril, os 150 km praticamente, e que entrava já nessa aproximação a Castelo de Vide para a vitória no ano de 2025 no médio fundo para o ciclista da Extremadura, a deixar Nuno Almeida na segunda posição. Do Penacova segue Reconco, ele que voltava a ser segundo, e depois João Fonteboa, Grupeto Cycle Club, a ser o terceiro. El recorrido se ha hecho, era precioso, pero era súper duro. Y la parte final, todo el rato picando para arriba, sumado al calor, se ha hecho interminable, pero precioso. Yo pensaba que llevaba 40 segundos, un minuto, y todo el rato a tope, y la parte final se me ha hecho durísima. Duríssima. Com o calor dificultou muito. Esta estrada constante sobe e desce não deixava de desenvolver, a gente já não sabe se somos nós que estamos bem, se é do calor. A verdade é que, equiparando com os adversários, todos acabam por ter dificuldades. Foi muito duro, foi uma perseguição à frente da corrida. É engraçado que o ano passado eu faço segundo e o vencedor foi quem ganhou este ano. Conhecemos, tivemos obviamente uma luta muito direta, mas ele este ano levou a melhor, ainda de forma categórica, e mereceu. Eu lutei pelo que pude, no final restou-me defender no segundo lugar. Nova vitória ao escalão, novo segundo lugar, olha, e se calhar para onde estamos cá novamente para tentar ganhar de vez. Tânia Bagagem voltava a vencer o médio fundo neste ano de 2025, a deixar na segunda posição Maria Hernández, da grupeta Albuquerque, e a terceira posição para Elizabeth Silva, sua colega de equipa na Casa do Benfica de Almodóvar. Foi sempre a gerir o calor, tive que
tive que controlar muito bem as minhas queimbras, porque tive bastantes, mas com força de vontade e mesmo muita vontade de vencer, consegue-se. E o que é que achou do percurso? É muito bonito. Duro, mas muito bonito. Deu tempo para observar a paisagem em redor e é espetacular. E voltamos a escutar os autarcas na reportagem. Agora, Marvão e Arronches. Felizmente a DAP se lembrou de organizar este evento. É um evento com tudo para correr bem, portanto, com magníficas estradas em pleno parque natural da Serra de São Mamede, portanto, e temos a sorte de ter ano após ano esta magnífica participação de atletas, este ano com 600, e é com todo o gosto que os recebemos aqui, porque acaba por dinamizar aqui a nossa economia local. Temos os nossos restaurantes cheios, temos os nossos alojamentos e dá aqui outra dinâmica também ao interior que bem precisamos. Portanto, não é mais do que isto e receber os atletas com braços abertos. Isto é uma prova que junta aqui não só os 4 municípios, mas tudo aquilo que os 4 municípios têm em comum, que é o nosso Parque Natural da Serra de São Mamede. Portanto, é um desangle, digamos assim, aqui destes municípios vizinhos e que têm em comum este património natural e que todos eles necessitam que as pessoas o conheçam e que venham aos territórios. E nada melhor do que juntar toda a nossa beleza natural com o desporto, que faz disto um evento muito especial para nós os 4 municípios. A edição de 2025 do São Mamede Gran Fondo, naturalmente aqui nestas paisagens da Serra de São Mamede, no Alto Alentejo. Uma organização da Associação Desporto Aventura de Porto Alegre. E em prova, neste momento, apenas os 130 quilómetros. Na distância mais longa, onde um grupo compacto estava na frente da corrida e que iam para a zona de Marvão e a zona de Santo António das Areias, para depois nessa parte final para Castelo de Vide tentarem fazer a diferença para procurarem a vitória nesta edição. Vemos precisamente a chegada à Praça de Touros de Santo António das Areias para a distância mais longa destes 130 quilómetros e aqui a viragem para essa ida para a zona de Castelo de Vide, com Filipe Oliveira da Casa do Benfica de Almodóvar a colocar o ritmo nesta altura. Ele que foi terceiro no Gran Fundo Médio Tejo no mês de maio, o quarto no Gran Fundo de Torres Vedras no mês de abril. Era o homem que colocava o ritmo nesta altura em que os 5 homens da frente se iam revezando por esta parte do percurso. Tiago Galhano, Diogo Pereira, Filipe Oliveira, João Jacinto e Daniel Marques estavam na frente da corrida. 2 homens da Casa do Benfica de Almodóvar, Banco Primos Suic, Filipe Oliveira e Daniel Marques, que vemos precisamente nas imagens agora. Daniel Marques, que foi nono no Douro Gran Fundo, depois do pódio no Gran Fundo de Torres Vedras. Atrás de si, Diogo Pereira, dos viveiros Vítor Lourenço, ele que foi quarto já este ano na Aveiro de Spring Classic, mais a norte do país, ou 11º no Algarve Gran Fundo em fevereiro. E uma curiosidade que marcou também presença, a correr a pé na meia maratona de Fátima, integrava este grupo juntamente com João Jacinto, do Clube Desportivo das Areias de São João, Cycling Team, município de Albufeira, que estava também aqui na companhia de Tiago Galhano, do time Danado e Peça Modóvar, a AMCP Castro Verde. Tiago Galhano muito motivado também com a vitória recente que alcançou na prova de Gravel Birds, esses 330 km de gravel na zona de Castro Verde, a sua zona de residência, e entrava este grupo da frente na zona de Castelo de Vide, já com o castelo ao fundo, para ver quem levaria aqui a melhor. Lembrando que Tiago Galhano tinha também a motivação dessa vitória recente na Taça do Algarve de estrada em Tavira, no circuito Tavira Brito da Mana, e colocava-se na expectativa atrás do Daniel da Casa do Benfica de Almodóvar, também João Jacinto à espreita do ataque final, o ciclista da equipa do município de Albufeira, e tentavam então aqui fazer a diferença nesta altura, nesta parte final
no percurso, esta parte bem rápida, onde depois existia uma curva e numa zona mais técnica, e aqui quem entrasse melhor podia fazer a diferença, e vemos nesta última curva Tiago Galhano a entrar melhor e a fazer a diferença, o ciclista de Castro Verde a levar a melhor sobre Diogo Pereira dos Viveiros, Vítor Lourenço, e sobre Filipe Oliveira, foi o terceiro na frente de João Jacinto e Daniel Marques. Uma grande chegada, ontem por acaso já vim ver logo de propósito, porque sabia que seria uma chegada até boa para as minhas características, mas também seria complicada, derivada à calçada e à curva que estava. Consegui entrar ali, não perder potência e consegui ganhar. Como é que foi toda a corrida? Não deve ter sido fácil deixar tudo para aqui, para a chegada, a decisão na chegada. Sim, foi difícil, a corrida estava muito indecisa, acabámos por avagar muito, depois que saiu um atleta da cá de Benfica, eles ficaram a controlar a corrida, depois eu voltei a acelerar numa subida, conseguimos criar um grupinho pequeno, entendimentos, apanhámos a frente, ficámos sozinhos e depois foi a discussão ao sprint. Pois é, deixar pernas aqui para a final. Aqui é dar o máximo, é morder a língua e vamos embora. Uma chegada aqui num grupo reduzido, aqui a parte final adequava-se bastante às minhas características, foi uma questão mesmo do primeiro atleta ser mais forte e estou contente com a minha prestação, seja como for. Foi completamente ao sprint, como é que se fez a diferença entre todos vós ali na reta da meta? Eu acho que aqui é uma questão não de quem é mais rápido, mas sim de quem chega aqui melhor, por ser uma chegada muito inclinada. Aqui a questão da colocação na última curva também é crucial. Foi tentar seguir a roda certa, mas não consegui ultrapassar para passar em primeiro, mas seja como for, foi um ótimo sprint, toda a gente se respeitou, que é o mais importante, ninguém caiu, então foi positivo. E como é que foi toda a corrida? Foi bastante dura por causa do calor? Sim, um percurso muito seletivo, muito bem conseguido. Com o calor à mistura fez desta prova uma prova bastante interessante. Aqui os homens da frente conseguimos nos destacar logo de início e formar um bom grupo. Houve muitos ataques na parte final, muitos ataques mesmo. Havia uma equipa que tinha superioridade numérica, tornou as coisas um pouco mais complicadas, mas organizámos e conseguimos chegar com um grupo coeso ao sprint. Já um balanço final com o organizador José Prezado. Toda a gente se divertiu, teve um ótimo dia de ciclismo aqui no Alto Alentejo, no Parque Natural da Serra de São Mamede. Mais uma vez, a DAP, juntamente com os 4 municípios de Castelo Vido, Marvão, Arronches e Porto Alegre e todos os parceiros, unimos-nos para dar o melhor e um evento de qualidade, e acho que conseguimos. Os atletas estão bastante satisfeitos, fizemos uma grande festa de ciclismo. Esse era realmente o nosso objetivo também, era trazer as pessoas à nossa região e fazer aqui uma festa do desporto nesta vertente, e acho que foi mais uma edição ultrapassada com sucesso. E assim foi a reportagem na edição de 2025 do São Mamede Gran Fondo, naturalmente na Serra de São Mamede, Alto Alentejo.